O que aconteceu com o Golden Visa em Portugal? E aí, Fishes, eu sou a Grace, a tua Zuka preferida, e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Golden Visa. Você já deve ter visto por aí que o Golden Visa acabou. É verdade sim que foram feitas algumas alterações, mas ele ainda continua em vigor. Só que tá um pouquinho mais difícil de conseguir obter ele. Mas ele continua sendo uma alternativa bastante interessante para você que quer investir no mercado europeu. Vamos primeiro entender como é que surgiu o Golden Visa. Ele foi criado em 2012 com o objetivo de captar recursos e investidores para Portugal, para levar dinheiro para lá, já que eles acabaram com o nosso ouro. E para isso, o governo ele dava vantagens bastante atrativas para quem levasse dinheiro para o país e investisse lá. Uma dessas vantagens era que a pessoa ela conseguia meio que automaticamente uma residência europeia. Tanto é que o nome oficial do Golden Visa é Autorização de Residência para Atividade de Investimento, que é o ARI. Só que para isso o valor mínimo que você precisaria investir no país era de míseros 250 mil euros, o que dá mais ou menos 1.300.000 reais na cotação do euro de hoje. E quais eram as opções de investimento? Bom, essas opções elas são 8, ou seja, são 8 tipos de investimentos que você pode ter para obter aí o Golden Visa. E é isso mesmo, muita gente acha que é só você ter ali o dinheiro e automaticamente você ganha essa residência, mas não é bem assim, você tem realmente que investir e cada um desses 8 investimentos tem valores diferentes acoplados a eles e eu já vou te explicar como é que funciona. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o joinha aí, que isso me ajuda muito a produzir conteúdo aqui pra você. A primeira é adquirir bens imóveis no valor igual ou superior a 500 mil euros, ou seja, ali mais ou menos 2.600.000 reais. E esses imóveis ou imóvel pode ser usado de várias formas. Ele pode ser usado para habitação própria, para alugar para habitação temporária, alugar os quartos, enfim, são muitas opções. A segunda é adquirir bens imóveis antigos em áreas em que precisa ter ali uma reabilitação. E aí para isso eles já diminuem um pouco o valor para 350 mil euros. Ou seja, a partir ali de 1.800.000 reais você já conseguiria ter esse visto. Se você já andou a pé por Portugal, você reparou com certeza que tem lugares que parecem que estão completamente abandonados. Casas completamente inabitáveis. E nem sempre longe de pontos turísticos. Então basicamente eles baixam o valor do investimento se você se comprometer a comprar uma casa lá e a reabilitar ela, porque eles precisam muito de empresas que façam essa parte da remodelação das casas para dar vida e para não ficar com casa parada lá. E isso tira muito o peso do governo de fazer essa reestruturação, digamos assim, na urbanização das cidades. A terceira é transferir capitais no montante igual ou superior a 1,15 milhões de euros, ou seja, praticamente 6 milhões de reais. E isso você vai precisar fazer essa transferência para investir na dívida pública portuguesa. Basicamente, você vai estar ajudando Portugal a pagar suas dívidas públicas, que não devem ser poucas. E o quarto é criar pelo menos 10 postos de trabalho. Esse é para os investidores e empreendedores que querem abrir uma empresa e contratar pessoas em Portugal. Portanto, se você quiser abrir uma empresa e contratar 10 portugueses, você vai conseguir adquirir esse visto. E se a sua empresa for localizada num território de baixa densidade, você pode contratar apenas 8 portugueses e assim você ganha esse visto também. O quinto é investir na investigação científica. Ficou um pouco difícil de falar essa frase. Você pode investir pelo menos 500 mil euros, que dá ali em torno de 2.600.000 reais, em pesquisas científicas e tecnológicas de instituições públicas ou privadas portuguesas. O sexto é investir em produção artística, também na preservação e na conservação de patrimônio cultural. E para isso você tem que aplicar pelo menos 250 mil euros, ou mais ou menos ali 1.300.000 reais. O sétimo é investir. Investir aonde? Investir em fundos de investimentos ou fundos de capitais de risco vocacionados para capitalização de empresas. E o valor mínimo disso é 500 mil euros, ou seja, ali 2.600.000 reais. E a oitava, mas não menos importante, é investir em uma sociedade comercial que tenha a sede em território
território nacional português. Basicamente, você pode abrir uma sociedade com uma localização em Portugal ou fazer sociedade com alguma empresa que já esteja localizada em Portugal, com um valor mínimo de 500 mil euros. E também tem que ter no mínimo 5 postos de trabalho permanentes, com um mínimo de 3 anos. Ou também, em vez de você abrir uma sociedade, fazer sociedade com outra pessoa, você pode já investir em uma sociedade que já exista portuguesa, sem você precisar se meter muito no assunto. Você pode simplesmente colocar o dinheiro lá. Ok, Grace, mas então quais foram as mudanças que aconteceram no Golden Visa? Basicamente, a maioria das alterações ela foi feita mediante o setor imobiliário. Lembra que eu falei ali os primeiros tópicos de você comprar imóveis e usar eles para alugar, para habitação própria? Pois é, agora basicamente as pessoas elas não podem mais adquirir imóveis para usar, para alugar ou principalmente quando for para alojamento local, né, que é aqueles por temporadas. Agora você só pode comprar um imóvel daquele valor se for para você habitar lá, que no caso é o que a gente chama de habitação permanente. E isso tudo foi mudado por causa da crise habitacional que tá pegando Portugal e não tá querendo largar e tá cada vez ficando pior. Eu já venho falando aqui no canal que tá muito difícil conseguir apartamento, quarto, casa em Portugal. Tem realmente os valores estão muito inflacionados. Um quarto a gente não é difícil ver pelo valor de um salário mínimo ou mais do que metade de um salário mínimo. Isso realmente são preços absurdos se a gente for ver a realidade da vida em Portugal, né? Mas esse é um assunto um pouco polêmico porque muita gente ela vê o Golden Visa como um tiro no pé quando se trata do setor imobiliário, porque isso também obrigava, né, os estrangeiros a investir muito dinheiro. E aí o que acontecia? Eles, obviamente, quando você investe uma quantidade muito grande de dinheiro, você precisa ver o retorno. Portanto, isso acabava inflacionando. Os estrangeiros que tinham ali muito valor imobiliário, eles acabavam superfaturando os imóveis que era para conseguir ter um retorno bom para eles investirem no país. Mas por enquanto os outros tipos de investimento que não tem a ver com os imóveis, eles continuam todos iguais e você ainda vai conseguir sim o seu Golden Visa se você quiser fazer algum outro tipo desses investimentos. E por que eu digo que ainda eles estão em vigor? É porque parece que vai ter aí algumas mudanças quando sair uma nova lei de habitação. Portanto, novidades em breve. A gente ainda não sabe muito bem como é que vai ficar essa questão do Golden Visa. Ok, e quais são as vantagens então do Golden Visa? Bom, você basicamente vai conseguir também pedir o regrupamento familiar por ele. Você não vai mais precisar de visto de residência para entrar em Portugal. Com o Golden Visa você tá liberado. E você também vai poder pedir a cidadania com ele. Tirando que você vai poder circular pelo espaço Schengen à vontade, sem precisar de mais documento nenhum, simplesmente mostrando ali o seu Golden Visa. Portanto, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Um beijo e até o próximo vídeo.